Então, muito obrigada, Evaldo. Queria também agradecer ao professor Jander, que está gravando a reunião para a gente, e agradecer a Helena, que fez essa ponte aí para conseguir essa palestra para a gente. Então, agora eu passo a palavra ao Evaldo. Muito obrigada, Evaldo. Oi, gente, obrigado, viu, pelas palavras aí. Prazer, eu sou, então, o Evaldo, né? Sou daqui da Ambev. E, gente, eu adoro fazer esses momentos com a galera da faculdade, principalmente, porque eu sinto, às vezes, até que eu saí cedo demais da faculdade, sabe? Eu fico com uma saudade, assim, aí ver vocês e conversar com vocês é uma coisa legal para mim, tá? Então, eu gosto bastante disso. Eu gosto de falar meio que sem parar, sabe? Então, mas se vocês tiverem vontade de perguntar alguma coisa durante a minha. Vocês podem levantar a mão, abrir o microfone, falar. Eu gosto, eu sou bem interativo, não tem problema nenhum, tá? Hoje o conteúdo que eu trouxe é um conteúdo especial para mim, porque eu gosto muito de falar sobre. Eu estudo bastante sobre isso, eu leio bastante coisa, eu estou sempre bem antenado, porque um pouco eu tenho que encontrar isso nas pessoas. Então, também para eu poder encontrar, eu preciso saber o que eu estou procurando, né? E além disso, até mesmo para preparar, né? Porque às vezes a pessoa, você gosta, você vê um futuro naquela pessoa ali trabalhando com a gente e tal, mas você sabe que ainda ela não está pronta. Então, a minha missão também é preparar, né? Também dar o caminho das pedras e mostrar. Então, por isso que eu gosto muito das soft skills e acho que ela tem um poder aí, quando você trabalha, de realmente colocar o profissional na frente aí na hora do mercado, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, assim que o Meet parar de me deixar perdido. Ah, deu certo. Vocês estão vendo minha tela? Foi. Foi? Beleza. Então vamos de Canva, então. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre algumas soft skills, tá? E eu foquei em algumas que eu acho que hoje são essenciais para o mercado, mas, acima de tudo aí, para quem tem o desejo de trabalhar na Ambev e tudo mais, né? E algumas coisas que a gente vai comentar, vocês conseguem trabalhar para outras skills que vocês sintam que vocês tenham necessidade. No finalzinho, a gente também vai dar uma conversada melhor sobre isso aí. Fechado? Então, para que vocês se ambientem com essa figura aqui que vos fala, né? Eu sou Evaldo, tenho 24 anos, hoje eu moro em Curitiba, né? Mas eu nasci em Ponta Grossa, no Paraná, uma cidadezinha que fica a uns 140 quilômetros de Curitiba. Nascido e criado lá, sempre morei com os meus pais, né? Agora que com 24 anos que eu vim para cá, que eu acabei conhecendo as novidades de morar sozinho, né? Então, desde pequeno eu estudava em universidade, então tinha uma universidade, tinha uma escolinha dentro de uma universidade que meu pai trabalhava lá, e aí eu fazia as aulas lá, assim, de primário e tal. E depois eu fui fazer um ensino médio em outra universidade, junto com o ensino técnico, né? Esse negócio de ficar tanto dentro de universidade foi uma coisa que eu acho que alimentou na minha cabeça que eu precisava ser um doutor. Então, eu cresci com isso na minha cabeça, assim, engenheiro doutor, engenheiro doutor, engenheiro doutor. E aí, eu direcionei a minha carreira, a minha vida quase toda a isso, né? E depois de um tempo, assim, eu fui me descobrindo, fui conhecendo algumas coisas, durante a faculdade, principalmente, e aí eu percebi que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, né? E que não tinha muito a ver não só com a profissão que eu tinha escolhido, né? Que estava, de fato, com a área que eu estava atuando. Então, dentro da faculdade mesmo, né? Quando eu decidi fazer agronomia, eu comecei a explorar outras atividades, né? Que eu poderia fazer. Então, eu me envolvi em muitas coisas comunitárias, algumas coisas sociais, principalmente, trabalhando com pequenos produtores, trabalhando a questão da renda diversificada, né? E era algo que eu gostava muito, né? De estar em contato com pessoas diferentes, com realidades diferentes, né?
E aí, num desses projetos, quando eu voltei deles, né, eu passava sempre minhas férias, eu passava em algum projeto social, né, trabalhando alguma coisa relacionada à agronomia junto com alguma comunidade. E depois de um deles, eu voltei e falei assim, nossa, eu acho que chega, né? Eu vou sair do laboratório, vou deixar a iniciação científica, já fazia iniciação científica por 4 anos e meio, né? E aí eu falei, olha, eu acho que para mim já deu, vou atrás de uma indústria, né? E aí coincidiu que a Ambev apareceu na minha universidade, eu nem conhecia a Ambev direito, vou falar real para vocês, e eu acabei me encantando muito pela história da empresa, né? Por tudo aquilo, e entrei no processo seletivo. E aí essas 3 pessoas aí que estão junto comigo na foto, que vocês veem acima do meu nome, né, foram os estagiários que entraram junto comigo na Ambev. Né, e foi o período de estágio lá dentro da Ambev foi um dos melhores períodos da minha vida. Eu aprendi um monte de coisa, eu me descobri profissionalmente, então hoje eu mudei de área, né, trabalho na área de gestão de pessoas, e tenho todo um trabalho voltado para a diversidade, acabo fazendo alguns trabalhos de inserção de cultura, de pessoas no ambiente de trabalho que a gente não fazia antes, né? E aí eu falo para todo mundo que hoje eu tenho um trabalho que eu tenho uma recompensa social, então eu consigo enxergar por trás do meu trabalho, né, algo de bom que eu estou fazendo por pessoas, que eu estou incluindo elas no mercado de trabalho, estou dando a primeira oportunidade de emprego e proporcionando para elas algo que me proporcionaram lá atrás, quando eu só estava sonhando em sair da área acadêmica e buscar uma colocação profissional. Né? E aí eu era um estagiário, assim, aceleradaço, meu, eu ficava o tempo todo na cervejaria, indo para as áreas, me envolvendo em tudo e abraçando tudo que eu via pela frente. E eu acho que eu dei uma acelerada na minha carreira, né? E acabei sendo aí efetivado direto como especialista de recrutamento e seleção, né? Para trabalhar justamente isso que eu estou fazendo agora, relacionamento com universidades, se conectando com as pessoas, encontrando as pessoas certas para as vagas certas, para os momentos certos. Então, basicamente, aí esse sou eu. Né? E agora a gente vai entrar aí um pouquinho no nosso tema, tá? Bom, por que investir em soft skills, né? Hoje, as soft skills são habilidades que o mercado está de olho, né? A gente para de olhar tanto para aquela coisa técnica, para aquelas pessoas que só sabiam resolver problemas técnicos. Então, minha máquina quebrou. Minha máquina quebrou por quê? Vamos fazer um PDCA, vamos fazer um Kaizen, vamos aplicar uma metodologia de 5 porquês. E vamos chegar num problema, numa causa fundamental. E aí as pessoas tinham a consciência no mercado, antigamente, de que elas tinham que ter o máximo de conhecimento técnico possível e ser especialista em algo, né? Todo mundo tinha essa visão. Depois de um tempo, né, a gente foi deixando para trás essa história, né, e começando a olhar muito mais para as pessoas que são capazes de solucionar problemas. Então, eu sou engenheiro agrônomo, né? Mas será que eu não consigo resolver um problema de gestão de pessoas? Se eu tiver o mindset certo, se eu tiver as soft skills certas, consigo, né? Então, o mercado se tocou disso, né? As grandes empresas, elas perceberam isso, e hoje a gente começa a olhar muito mais para as aptidões mentais, emocionais e sociais do que para as outras habilidades técnicas das pessoas, né? E aí a gente tem um grande problema. Por quê? Porque a gente não tem um curso, uma engenharia de soft skills, né? Eu acho que é uma profissão do futuro, mas eu acho que ainda não tem, tá? Então, você não faz uma engenharia, uma administração, um jornalismo, marketing, e sai de lá um profissional empático, né? Um profissional humilde. Tipo, não são skills que são trabalhadas, né? Consequentemente, elas não vão para dentro do currículo de vocês. E aí, quando eu pego o currículo de vocês para ler, eu não consigo achar
essas soft skills. Eu não consigo saber o quão bom vocês são nelas, né? E aí eu preciso construir relacionamento, preciso conhecer a pessoa e tudo mais, preciso entrevistar melhor, de outras formas, né? Para a gente entender. E a grande graça das soft skills é que elas são qualificáveis de maneira fácil. Então, você consegue trabalhar, né? Então, você nasceu um ser humano que não é criativo por natureza, mas você consegue ser mais criativo, né? Você consegue trabalhar, você consegue explorar novas ideias, você consegue trabalhar para que você seja uma pessoa melhor nessa habilidade. E aí, gente, hoje, 60% das empresas vivem uma crise grande de soft skills, né? Elas têm uma dificuldade enorme de encontrar pessoas com essas habilidades, porque não era focado. E foi o que eu falei, a academia não prepara vocês para isso, né? Vocês vão acabar encontrando essas habilidades, né, fora. Então, nas atividades extras, então na empresa júnior, vão encontrar na atividade de extensão, no trabalho voluntário, né, em tudo que vocês conseguem fazer, além de só estudar e fazer o curso, né? Então, todo mundo, os professores de vocês estão corretíssimos quando falam que só fazer o curso é o mínimo, né? Vocês têm que se tornarem mais robustos e agregar conhecimento de outras maneiras para o trabalho de vocês, para a carreira de vocês, tá? Então, o tempo que vocês têm para fazer isso é justamente o tempo da faculdade. Então, investe um ano na empresa júnior, faz um ano de Baja, faz um ano de não sei o quê, vai atrás das coisas e diversifica o currículo de vocês, que isso vai tornar vocês muito melhores lá na frente, vocês vão ver, tá? Então, hoje, por que a gente fala dessas soft skills? Porque a gente está cada vez mais com foco no cliente, né? A Ambev toda hora está trazendo uma cerveja diferente, um produto diferente, uma coisa diferente, para se conectar com mais e mais consumidores, né? Então, o consumidor, ele está sentindo que ele é um ser humano individual e que a gente precisa se desdobrar em 80, em 100 para atingir ele, né? Que as vontades dele são sim importantes, né? Então, a gente está personalizando a experiência do cliente. O exemplo que eu mais gosto de dar disso é uma empresária que eu acho sensacional, que é a Bianca Andrade, que vocês conhecem como Boca Rosa, né? O que fez a Boca Rosa ser um fenômeno no segmento dela foi justamente essa personalização do cliente, né? Então, ela tornava a experiência do cliente dela única, né? E ela trabalhava com a questão do instagramável, né? O instagramável é aquela pessoa que recebe o produto, né? Se emociona e bate uma foto e posta no Instagram. Quando ela faz isso, ela se torna uma promotora da sua marca, sem você perceber, e ela atinge no mínimo 1.000, 2.000 pessoas, né? Que vão ficar instigadas e vão fazer a mesma coisa, e aí você gera um ciclo, né? E consegue atingir muito mais. Para isso, eu preciso de um profissional robusto, eu preciso de um profissional, né, que consiga pensar além, que vá fora da caixa, né? Eu preciso de soft skills porque a gente precisa trabalhar num ambiente de cada vez mais de colaboração. Então, a gente fala de times diversos, né, que tem uma pessoa de cada experiência, de cada cultura, né, e cada um deles traz um conhecimento diferente e soma de uma forma diferente. E aí, o líder inteligente é aquele cara que vai olhar para essa galera e vai falar, gente, fulano é melhor do que eu nisso. Então, fulaninho, vem cá. Você vai assumir essa tarefa. E junto com você, vem a outra pessoa também, que é boa nisso. Então, a colaboração, ela vem como um fator-chave para vocês aprenderem a explorar o melhor de cada pessoa do grupo de vocês e trazer a galera para junto, né? Informar realmente pessoas boas e um time sólido. O learning também é outra palavrinha da moda aí, né? É a capacidade que vocês têm de tirar aprendizado do que vocês estão passando de maneira citacional, tá? Então, nas situações em que vocês estão vivendo, que vocês estão passando, o que vocês estão tirando de aprendizado, né? O que eu estou aprendendo com aquela experiência, com aquele trabalho em grupo que eu estou fazendo hoje, né? E também para trabalhar a questão da escutativa. Por quê? Hoje,
para eu ter foco no meu cliente, eu preciso ouvir, né? E para eu aprender a ouvir também, eu preciso trabalhar algumas habilidades que são muito importantes também para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento de mercado, né? E para eu conseguir também avançar como pessoa, né? Porque quem sabe ouvir também vai saber absorver um feedback, vai saber, né, se transformar de uma maneira bacana. Beleza? Galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas soft skills que eu considero que são essenciais para o mercado, tá? E sempre que eu trazer uma soft skill, eu vou trazer um personagem, uma pessoa que eu tenho certeza que vocês conhecem e que vai se tornar referência para vocês naquilo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando de criatividade. Para falar de criatividade, hoje a criatividade, basicamente, né, ela é a forma como vocês transformam ideias, pensamentos de vocês em coisas inéditas, né, em algo que a gente ainda não tinha, né, e que a gente passa a ter com base na imaginação de vocês. Bom, uma pessoa criativa, ela observa o mundo, a volta dela, o ambiente, e ela consegue tirar ideias com base em coisas que a gente vai olhando, vai observando, né? Com o passar do tempo. E aí, gente, a questão do criativo é que ele consegue trazer soluções que as pessoas não têm, né? Consequentemente, um profissional mais criativo, ele tem um potencial de inovação maior, né? Porque se eu consigo ser criativo, eu consigo inovar, eu consigo pensar fora da caixa, eu consigo olhar um problema e pensar, caramba, a solução para esse problema é essa, né? Eu consigo fazer dessa forma. Uma pessoa criativa, ela também naturalmente é curiosa, porque ela olha para as coisas e ela consegue pensar o porquê de que aquilo acontece, ela consegue olhar para problemas e ir além, né? Encontrar formas de resolver, pesquisando, indo atrás de conteúdo, né? Consequentemente, também ela se torna alguém proativo. Por quê? O criativo, ele acaba olhando tudo em volta dele, ele acaba tendo tanta ideia, que a hora que alguém aparece com um problema para ele, ele já quer dar opinião, ele já quer falar alguma coisa, ele já quer que as pessoas contribuam para aquilo que está acontecendo, para aquela dúvida que as pessoas têm. Então, ele acaba sendo uma pessoa aí também que ajuda bastante, né? Bom, para falar sobre criatividade, trazer vocês para reflexão, eu trouxe o William Wonka. William Wonka da Fantástica Fábrica de Chocolate. Para mim, né, é uma das pessoas que sempre falam em criatividade, me vem ele na cabeça, né? Primeiro, por causa daquela fábrica de chocolate que é totalmente inovadora, tem uma área só para você criar doces diferenciados para crianças, pensando na forma de criar uma experiência nova, né, de fazer algo único. É um cara curioso, você vê. Aquela fábrica ela é totalmente desenhada de uma maneira lúdica, né? Então, e você vê como ele se sente naturalmente disposto a ter ideias lá dentro, né? E colocar aquelas ideias em prática, né? E ser inovador. Então, sempre que vocês pensarem em criatividade, pensem em serem parecidos com o Willy Wonka, né? Em ser pessoas realmente diferentes, né? Dentro daquilo que você faz, dentro daquele segmento que você está, né? E por isso que você é o melhor, né? Porque você consegue criar, tá bom? Galera, agora a gente vai falar de outra skill que eu adoro, que é a colaboração, né? A colaboração ela é a pessoa que, basicamente, né, aquele profissional que consegue olhar para o time, né, observar cada um e conseguir extrair o melhor de cada um para que todo mundo trabalhe em conjunto e que a gente chegue efetivamente da maneira mais rápida na solução do problema. Então, um profissional colaborativo, né, ele vai ser o cara que vai impulsionar o engajamento da equipe. Engajamento hoje, ele é essencial, tá? A gente tem o costume de achar
que salário, benefício, trilha de carreira, bônus, brindezinho, camisetinha, chaveirinho, vai manter todo mundo feliz, engajado. Mas não, galera. O que engaja as pessoas é propósito, é senso de pertencimento, é colaboração, é você estar no ambiente onde você sabe que a tua ideia vai ser aceita, que você vai conseguir botar em prática, né? Aquele sentimento que eu falei para vocês lá atrás, quando eu estava me apresentando, de realização profissional. Então, pensem nisso como algo diferenciado, né, na hora de vocês trabalharem em equipe. Um profissional dentro de uma área colaborativa, então, ele é mais engajado, as pessoas estão mais conectadas com o propósito, né? É um líder que consegue se comunicar melhor e, consequentemente, coordenar as pessoas. O porquê ele se comunica melhor? Porque ele não tem aquelas travas que a gente tem, sabe aquelas travas que às vezes a gente apresenta quando vai falar algo, nossa, não sei se eu poderia falar dessa forma, fica um pouco inseguro, né? Não tem aquela entrada com as pessoas. Então, no ambiente colaborativo, eu tenho uma entrada maior. Então, eu consigo me comunicar melhor, eu consigo falar melhor, eu consigo desenrolar, né? Eu consigo ser mais assertivo naquilo que eu estou falando, né? Consequentemente, gente, isso é construção. Vocês, quando são colaborativos, todo mundo dá ideia, todo mundo constrói o plano junto. E quando as pessoas constroem o plano de ação juntos, a estratégia juntas, daquilo que está sendo proposto para fazer, consequentemente, são pessoas que têm um senso de pertencimento maior. Isso é óbvio, isso é nítido, né? Se você deu sua ideia, se você falou o que você acredita que a empresa deve fazer, né, o que o grupo deve fazer, e você faz parte daquela construção, né, a tua ideia está lá, né, no propósito, é óbvio que você vai colaborar com aquilo, porque faz sentido para você, foi o que você disse, né? Então, isso é muito, muito verdade. Vocês precisam, né, entender que o senso de pertencimento é o que vira a chave do projeto de vocês, da empresa de vocês, tá bom? Galera, para falar de colaboração de maneira geral, tem um personagem aí que não é porque eu vim da agronomia, não, mas é o cowboy, o xerife Wood, cara. Eu acho ele um dos melhores líderes que eu já conheci, né? Porque ele consegue, primeiro, ter a humildade de perceber quando ele não tem a skill certa para o momento, e outro brinquedo tem, então ele dá o espaço dele para outro brinquedo brilhar, aparecer, mostrar a habilidade, né? E aí, vou dar um exemplo aqui do último filme, onde ele reconhece que o garfinho, ele é o brinquedo preferido da criança, então ele se mobiliza para que o garfinho tenha a melhor experiência possível, né, para que ele se entenda como brinquedo e torne a criança feliz. Então, ele sempre está pelo propósito, né, e nunca por ele. E eu acho que isso é o mais legal dele, né? E ele consegue saber as habilidades de todo mundo, vai atrás, né, e consegue trazer os brinquedos no momento certo para a solução certa, tá? Não sei se está viajado para vocês o que eu estou falando, mas é que eu me conecto muito com esses personagens quando eu falo, e aí eu gosto de trazer o exemplo, porque eu tenho certeza que em algum momento vocês assistiram o filme e tal, e talvez vocês não tenham parado para pensar nisso, né? Mas é um ponto louvável aí dele, tá? Galera, agora eu vou falar sobre uma skill que derrubou uma outra soft skill que era a moda, né? Antigamente a gente falava de resiliência. Não, porque o ser humano tem que ser resiliente. E aí começou uma onda em que as pessoas tatuavam nelas a palavra resiliência, né? Se alguém tiver aí tatuado resiliência, não tem problema nenhum, tá? Não estou criticando, só estou falando que não é mais a palavra do momento. Por quê? Né? O resiliente é um profissional em que eu vou dar um choque nele, eu vou dar um empurrão nele,
vou jogar ele no meio de um caos total que a empresa está, ou que um momento difícil que a gente está passando, e aí que é um exemplo mais simples que o Covid, não existe, né? Todo mundo saiu do eixo durante o Covid. O resiliente, o que ele fez? Ele se adaptou, né? Ele foi fazer meditação, ele ficou em casa comprando cervejinha e assistindo live, né? Ele foi a pessoa que conseguiu sair da pandemia. Sair não, porque a gente não terminou, né? A gente ainda está na pandemia, mas ele conseguiu contornar a pandemia de uma maneira louvável, né? Boa, positiva, uma pessoa que está bem, está feliz, e ok, né? Ele está totalmente adequado. O antifrágil é o profissional que ele tem a capacidade de tirar coisas boas, positividade e ainda transformar em oportunidade o caos. Então, é aquele cara que começou a empreender na pandemia, aquele cara que criou um produto diferenciado e ganhou espaço no e-commerce e que, sabe, deu um boom e que começou a ganhar dinheiro com isso, né? Então, o profissional antifrágil é o que tira o benefício em meio ao caos. E, cara, se vocês querem investir numa coisa hoje, é isso, tá? Qualquer ambiente que vocês entrem hoje, ele pode ser caótico, né? E o que eu estou fazendo para tirar um benefício disso, dessa experiência, né? O que eu estou fazendo para tornar o ambiente melhor? Isso é muito... essa é a grande sacada, né? E as empresas perceberam isso. Que a gente não quer só a pessoa que resolve os problemas, a gente quer a pessoa que resolve o problema e ainda enxerga uma oportunidade e ainda tira resultado positivo disso. Então, o antifrágil, a pessoa que é antifrágil, ela tem emprego em qualquer lugar, porque todo mundo quer trabalhar com essa pessoa, né? Todo mundo quer conhecer um profissional assim. Consequentemente, o antifrágil, ele naturalmente ele busca o caos, né? Ele nunca está satisfeito com um ambiente tranquilo, né? Ele vai atrás de novos desafios. Então, ele abraça o problema mesmo e bate no peito e fala que vai resolver. Esse é o cara, né? Consequentemente, ele está aprendendo o tempo todo. Porque ele está o tempo todo se desafiando, pegando coisas novas, fazendo coisas diferenciadas, né? Isso torna ele um profissional mais robusto, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que um antifrágil ele é adaptável a diferentes meios, né? Então, ele consegue, aonde você colocar ele, independente da formação, ele vai acabar conseguindo resolver o problema. Por quê? Porque ele enxerga o problema de uma maneira holística, né? Ele não tem aquele pensamento de que um problema é algo quadrado e que precisa de um conhecimento técnico muito específico. Muito pelo contrário, ele vê o problema e ele sabe que precisa de alguém específico e ele vai atrás da pessoa, ele conecta a pessoa com o problema e ele já pega outra coisa. Então, ele consegue fazer um intermédio muito melhor das coisas, né? E aí, o grande exemplo que eu dou para vocês de uma pessoa antifrágil é o Doutor Estranho. Por que o Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho, ele sofre um acidente, ele é um cara que era um cirurgião renomado, melhor no que ele fazia, o cara top, sofreu um acidente, perdeu, né, a habilidade com as mãos. Ou seja, não podia mais ser cirurgião, né? O que um resiliente faria? Voltaria a fazer cirurgia, treinaria, faria fisioterapia, um monte de coisa e voltaria a ser um cirurgião. Então, naquele momento lá que ele conheceu a monja, que ele aprendeu a fazer aquelas firulas toda dele lá, ele falaria, beleza, né, já sei, já tô com as mãos top aqui, já domino a mente, e agora vou voltar lá, vou operar. Mas não, né, ele percebeu que o desafio dele era muito maior, que ele poderia entregar muito mais, e que ele poderia ser um herói de outra forma, né, e aí ele virou o que virou, né, virou o Doutor Estranho. Então, é um pouco sobre isso que eu estou falando para vocês, né? É uma pessoa que consegue passar por uma situação de extrema dificuldade e ainda conseguir se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte com aquilo. Certo? Galera,
Agora que eu falei para vocês um monte de coisa, e eu joguei um monte de ideia na cabeça de vocês, e agora vocês estão se perguntando, nossa, eu estou de fato total despreparado para uma oportunidade, para trabalhar em grupo e tudo mais. Eu não gosto de só falar para as pessoas que elas precisam melhorar alguma coisa ou outra e mostrar como a gente está avaliando isso no mercado, tá? Eu gosto de trabalhar com vocês o como a gente vai chegar nisso junto. Então, aqui agora, eu vou mostrar para vocês o como vocês podem trabalhar essas soft skills para que vocês cheguem mandando muito bem aí na hora de trabalhar em grupo, né? Na hora de fazer uma entrevista, de repente, para uma vaga que vocês querem muito e que eu espero que seja até a Ambev, né? Então, vamos lá. Galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se reconhecer, né? E identificar os potenciais que vocês já têm e o que vocês precisam estimular. E aí, como que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou trabalhar isso daí? A dica que eu dou é muito simples, cara. Pega um dia, tira um tempinho aí no domingo, naquele domingão de tarde ali, depois de almoçar com a família, que você tá, sabe, caçando alguma coisa para fazer. Senta, relaxa, pega uns biscoitinhos, joga ali do lado, joga um docinho, uma coisinha, um cafezinho, um Red Bull, por que não uma cervejinha da Ambev, coloca ali também, pega um papel, uma caneta e começa a tua reflexão. Começa lá, poxa, meu nome é Evaldo, né? Pô, primeiro trabalho que eu fiz, foi isso. Escreve num papel todas as experiências que vocês consideram relevantes na vida de vocês. Escreve num papel, monta uma linha do tempo, tá? E para cada experiência, mapeiem 3 competências que vocês acham que vocês trabalharam. Então, uma vez eu fiz um projeto assim, que era um projeto social, eu aprendi lá a ser altruísta, eu aprendi a ser, né, uma pessoa adaptável e aprendi a ser mais humilde. Beleza. Aí depois eu fiz outra experiência que eu aprendi isso, isso e isso. Isso vai fazer com que vocês parem e pensem, caramba, eu nunca exercitei isso na minha vida antes. E vai fazer vocês se direcionarem para as experiências em que justamente vocês vão trabalhar isso. Porque vocês vão se desafiar, vocês vão ficar inconformados com aquilo, né? Vai fazer com que vocês cresçam, se estimulem, né? Outra coisa muito importante é pegar esse rascunho e mostrar para alguém que vocês gostem muito, que vocês se identifiquem pra caramba. Mostra para a pessoa e fala, fulano, esse sou eu? Você acha que está faltando algo? E aí essa pessoa vai olhar para você e vai te dar um feedback. Vai falar para você assim, olha, eu acho que não, eu acho que está faltando tal coisa aí. E aí, aproveitando que vocês são um grupo de pessoas aí que já se conhecem mais ou menos, a gente vai fechar um pacto aqui. Então, depois que a gente acabar a nossa live, que a gente conversar aqui, vocês vão ficar com esse exercício, tá? De fazer o mapeamento do autoconhecimento. E aí, depois, cada um de vocês vai passar para um dos colegas aí que vocês consideram parceiraço aí, que considera que conhece vocês e tudo mais, e que até, de repente, já passaram por algo juntos, para que vocês deem esse feedback para a pessoa. Trabalhar o feedback é algo importante para a formação de vocês também. Lembra que eu falei que a gente tem que aprender a ouvir também? Então, isso é bacana, né? É um momento para que vocês também consigam exercitar tanto a habilidade de dar o feedback para alguém, quanto a habilidade de entender e absorver, né? Isso vai fazer com que vocês cresçam, tá? Outra coisa muito importante é a questão do autoconhecimento, galera. Quem se autoconhece é um indivíduo que sabe seus limites, sabe as formas como trabalhar, né? Sabe as perguntas que devem fazer a si mesmo, né? Sabe a forma como você pode, né, tá instigando o seu autoconhecimento, o seu autopreparo, né, para determinada situação, para determinada vaga. Então, tenham essa autocrítica de se conhecer de fato, cara. E vamos lá, a gente é jovem, né? Pô, a gente não sabe tudo. E a gente é inseguro pra caramba. Então, investir em autoconhecimento é uma coisa importante. Vai transformar vocês muito mais maduros, vai deixar vocês na frente dos outros. E aí, a dica que eu dou aqui, cara, começa a investir em coisas simples. Começa a investir em meditação, em coisas que vocês vão conhecer um pouco melhor, os limites de vocês,
um esporte, um esporte individual, onde exige concentração, é legal, yoga é legal, né? Os países super desenvolvidos, as pessoas investem demais nisso. Comecem a expandir a cabeça de vocês para esse tipo de experiência, que vai trazer resultados muito legais para vocês, cara. Em um curto espaço de tempo, eu garanto. Tá bom? Gente, e aí, aqui, o que eu queria trazer para vocês, né, um pouco, é que isso, né, que a gente está falando, não são verdades absolutas, então vocês conseguem trabalhar essas skills de uma maneira diferenciada, vocês conseguem se preparar melhor para oportunidades e fiquem tranquilos, né? Vai dar tudo certo, vocês conseguem se desenvolver ao longo dessa jornada aí acadêmica de vocês. Tá bom? Eu tinha trazido aqui um exemplo prático, mas eu vou deixar ele para a gente comentar em outro momento, porque não vai fazer tanto sentido para o que a gente está falando agora, né? Mas eu queria deixar aqui para vocês, né, que se vocês gostaram do conteúdo, se vocês gostaram da nossa conversa, daquilo que a gente trocou de ideia, ou se vocês têm outro ponto, algo que vocês gostariam de trazer, fiquem à vontade para vocês me procurarem em outros fóruns, me procurarem em outros momentos também, que eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Aí está o meu LinkedIn, o meu contato, me adicionem lá. Eu estou sempre falando de soft skills, de diversidade, de Ambev, então fiquem à vontade lá para a gente trocar experiência. Tá bom? E eu queria agora abrir para vocês tirarem dúvidas, para vocês falarem um pouco comigo, pensando que eu não estava vendo vocês até agora eu volto a olhar para a carinha de vocês aí, né? E a gente consegue conversar um pouquinho melhor. Então, abertos aí, galera. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, assim, nos processos seletivos, como que vocês avaliam, como é que vocês sentem essas soft skills nos candidatos? Pô, Luana, maneira essa tua pergunta, tá? De um jeito geral, eu gosto de pedir para a pessoa se apresentar e contando a história dela, sabe? E conforme ela vai falando, você vai pescando, tipo, as coisas, sabe? Ó, legal esse comportamento que ela teve, sabe? Massa a forma como ela enfrentou determinado problema. Então, por isso que a dica que eu dou para vocês para uma entrevista, sempre tenham na experiência, tenham na ponta da língua de vocês 3 experiências extremamente marcantes, assim, em que vocês, de fato, se desafiaram, sabe? E que vocês tiraram algo produtivo. Por quê? Se vocês investirem nisso na apresentação pessoal já de vocês, vocês ficam com a entrevista na palma da mão de vocês, cara. O entrevistador não vai perguntar algo que você não falou na tua apresentação. É muito difícil. Então, vocês conseguem puxar para a zona de conforto, sabe? E aí vocês ficam como donos da situação, e não entrevistador, sabe? Então, é uma dica aí preciosa para vocês. Tem uma pergunta também, Evaldo. Tudo bem, cara? Cara, para trainee, né? Processo seletivo de trainee. O que vocês olham, né, dentro do processo? Resultados, currículo, ou, igual você disse, né? São 2 mundos diferentes, né? É uma pessoa que já teve vivência no mercado, já participou de estágios, etc. Mas também tem pessoas que estão saindo agora da universidade e estão indo para o processo de trainee, né? Aí eu queria ver de ti, assim, o que vocês analisam, né? Quais perfis vocês selecionam mais no processo de trainee? Uma pessoa que tem mais vivência no mercado ou uma pessoa que está saindo mais cru da faculdade, né? E tem vivências da faculdade e conseguiu resultados também dentro da academia? Pô, show, legal essa tua pergunta, tá? Vamos lá.
o que é importante aí a gente levar em consideração? O trainee, ele é um profissional com um perfil mais holístico, né? Então, é aquela pessoa que eu consigo enxergar ela em diferentes áreas, solucionando problemas diferentes, né? Então, de maneira geral, o que ganha uma pessoa num processo como esse é justamente a forma como ela se comporta em frente às situações. Então, a gente não olha tanto. É óbvio que quanto mais bagagem de experiência você tem, melhor vão ser suas respostas, mais maduras, mais calmas, mais tranquilas. Isso vai fazer com que você avance. Mas se isso também não acontecer, não tem problema, né? Se você não tiver o tanto de experiência, mas se você tiver o perfil certo para aquilo que a gente está procurando, então, gostar de aprender coisas novas, sempre estar, né, se desafiando, procurando oportunidades, você tem grandes chances de avançar bastante no processo. E essas soft skills, tu acha que elas podem ser trabalhadas, assim, se alguém não tem alguma muito forte, tu acha que ela pode ser desenvolvida? Pode sim, tá? Eu acho super fácil. Por quê? O porquê disso, tá? Quando você trabalha o autoconhecimento e vê os seus problemas, vê as coisas que você tem para melhorar, você consegue buscar experiências onde você vai exercitar aquilo, né? E aí, exercitando, você consegue ir botando em prática, né? Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça que a gente é um profissional que nasceu, fulano nasceu de tal jeito, então ele é assim. Não, esse é o pensamento mais bobo que você pode ter na sua cabeça. Você tem que tirar isso. Então, cara, não sou assim, então beleza, vou trabalhar, vou aprender, vou ser de outro jeito, né? E ninguém entra sabendo tudo, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Então, é isso. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Com relação ao processo seletivo, quando tu fala que tu busca essas soft skills, se busca também o potencial para essas soft skills ou elas têm que ser apresentadas? Assim, existe algum jeito de tu perceber um potencial para um desenvolvimento? A pessoa apresenta já, mas tem um potencial de desenvolvimento daquilo ali que tu está procurando. Como é que vocês fazem essa análise, assim, de uma pessoa não está pronta, especialmente estagiário, né? Dificilmente a pessoa vai chegar prontinha, preparada, com tudo que se procura, eu imagino, né? Então, como é que faz essa avaliação? Tem, sei lá, degraus, tem um nível de potencial, alguma coisa que vocês conseguem avaliar nos processos seletivos? Sim. De maneira geral, a gente sempre está olhando para o histórico, né? Então, uma coisa que eu gosto de fazer é muito essa questão do criar o relacionamento. Então, às vezes eu olho para uma pessoa e eu sei que não tem nada a ver para a vaga, não tem, sabe? Tá longe, mas ela tem alguma coisa que me deixou curioso. Aí eu chamo e já dou uns toques, falo, ó, ainda tá longe, tá? Você vai atrás disso aqui, acessa isso, lê isso, faz isso e tal. E aí a pessoa vai se tornando cada vez mais pronta para o que eu preciso depois, sabe? E aí é incrível como sempre aparece a hora certa, o momento certo, a oportunidade certa e dá certo. Tipo, eu fico impressionado com isso, assim. E é uma coisa que vale muito a pena fazer, sabe? Tipo, da pessoa aplicar de novo para a vaga, para ela tentar num outro momento, coisa assim, do feedback do próprio processo, tu disse. Por isso que o feedback ele é muito importante, sabe? Porque aí você sabe o que está errado, né? Você consegue trabalhar. Eu falo que a primeira vez que eu fiz o processo seletivo na Ambev, de estágio, eu não passei. E assim, eu não passei longe de passar, assim, foi horrível. Assim, acho que tinha 40 pessoas lá, eu fiquei em 40º, foi horrível mesmo. E aí, a minha sorte é que a Ambev era bem longe da minha casa, né? E eu vim dirigindo. Então, eu fui o caminho inteiro refletindo, pensando assim, cara, o que é que eu fiz de errado? Né? Qual que é o meu problema? Né?
Esse não é, o Evaldo estava lá, não era o Evaldo certo. Por que você, que aconteceu e tal? Eu fui pensando na minha cabeça, né? E não recebi um feedback da empresa, tá? Até hoje eu não sei por que eu não passei, tá? E aí é um negócio que pegou em mim e hoje eu faço com todo mundo que participa de um processo meu. Eu dou feedback. Não passou, você tem feedback. Então, passou, você tem também. Então é aquela coisa, né? A pessoa tem que saber o que aconteceu com ela, o porquê que aconteceu. Eu acho que isso cria sentido na cabeça. E aí, assim, vamos lá. Quando a pessoa exercita isso, e aí eu parei, refleti, exercitei, quando eu voltei justamente como ponto forte aquilo que tinha me tirado. E aí, o que me tirou da primeira vez foi nervosismo, tá? Então, o pessoal da Ambev, na minha época lá, eles batiam muito na entrevista. Então, era aquela coisa, você estava certo, os caras falavam que você estava errado para você ficar putinho, para você ficar brabo, entendeu? E eu ficava mesmo. Eu cheguei a um ponto que eu estava quase surtando com o cara que estava me entrevistando, e não era assim, né? Da segunda vez, baixou um Buda em mim, eu estava zen, né? Então, as pessoas tentaram socar a pressão em mim de todas as formas possíveis, e eu falava, não, calma, você está vendo errado, o problema não era esse. Eu resolvi de tal forma, de tal forma. E aí, foi justamente isso, o meu feedback foi justamente esse. Depois falaram assim, cara, a gente ficou em choque com como você era calmo. E é isso. E várias vezes eu recebi esse feedback quando era estagiário. Eu falei assim, cara, eu não sei o porquê que você é calmo desse jeito. Mas o mundo tá explodindo e você tá ali, dando risada e falando uma boa e levando as coisas. Então, foi um negócio que eu parei e refleti sobre o momento que aconteceu na minha vida. O processo seletivo, para mim, foi uma virada de chave, isso foi legal. Então, mais ou menos isso aí. Era mais ou menos isso. Desculpa, Carol, pode falar. Não, e dizer que eu acho que isso é, inclusive, uma dica legal, né? A gente usar a frustração de não ter passado no processo seletivo, de ter errado, usar ela como um combustível, né? Para depois a gente conseguir se modificar e se adaptar, especialmente se é uma coisa que a gente quer, né? Tipo a vaga na Ambev, né? Se tu quer a vaga na Ambev, vai, faz de novo, vamos lá. O que eu ia dizer era justamente isso, assim, que ia ser a minha pergunta, né? Porque a gente sempre elenca forças e fraquezas. Só que a gente nunca sabe como colocar a fraqueza do nosso lado. Porque às vezes não é uma fraqueza tão grande. E daí, Evaldo, como que a gente coloca a fraqueza do nosso lado? Legal. A melhor forma da gente trazer a fraqueza para o nosso lado é ser justamente sereno. Tipo, cara, sincero, sabe? O que eu acho sensacional? Quando as pessoas expõem fraqueza para mim, de uma maneira a trazer confiança, né? Quando ela se abre para mim e faz ela parecer que ela tá me contando porque eu sou especial para ela, de alguma forma, que ela se sentiu segura, cara, a pessoa me ganha, entendeu? Então, você esconder é muito pior, sabe? Contem, né? Esses dias a gente estava fazendo uma entrevista de um processo seletivo de estágio em que a candidata contou pra gente que ela jubilou, tipo, e aí ela contou, cara, eu jubilei porque eu fui para a faculdade, eu só queria saber de beber e fazer festa e não sei o quê. E aí eu pensei, caramba, cara, eu nunca ia ter respeito na minha vida para falar um troço desse, cara. Que absurdo, né? E eu só vi os meus colegas, assim, que são um pouco mais quadradinhos, assim, então, tipo, toda aquela cara, assim, tipo, meu Deus, aquela galera 10-10 da faculdade. Eu pensei, meu Deus, cara, essa menina cavou a cova dela, né? Aí eu falei Aí quando acabou a entrevista, eu falei, olha, eu achei bacana a forma como ela se expôs, tá? E você via, pela conversa dela, pelos exemplos dela, pelo que ela vinha fazendo, que ela, de fato, ela tinha aprendido com aquilo e que ela era uma outra pessoa. E, tipo, aquilo para ela não era mais algo... você não enxergava mais aquela pessoa, sabe? Porque ela já tinha uma idade maior, aquele tempo dela já tinha passado. Mas foi legal ela compartilhar aquilo, né?
Igual uma vez também uma pessoa compartilhou comigo que ela reprovou no TCC e tal. E, cara, eu acho legal essas coisas, assim. Então, eu acho que quando a pessoa, ela consegue... É óbvio que eu tô pegando exemplos bem extremos, assim, para mostrar para vocês, né? Mas não tenham medo de falar, assim, um defeito de vocês de uma maneira natural. Porque todo mundo tem, né? E é bacana você saber. Eu, pelo menos, valorizo essa questão da sinceridade, assim, e instigo os meus gestores a valorizar também. Eu acho que entra também a tão falada vulnerabilidade, né? Que a gente tem que Isso. aprender a se deixar vulnerável para a gente poder também reconhecer as coisas assim que a gente não tem tão fortes na gente ou que a gente está disposto a melhorar, né? Não, é exatamente isso, Helena. Eu acho que a gente precisa desconstruir um pouco esse negócio de que, eu não posso ser assim, porque se eu for dessa forma, se eu falar desse jeito, as pessoas não vão me aceitar, então eu vou criar um personagem, sabe? E isso faz com que as pessoas fiquem muito presas, né, em algo que não é elas. E quando você é contratado por algo que não é você, a chance de você se frustrar com a empresa, ou a empresa se frustrar com você é grande. Porque eles projetaram uma pessoa e você projetou outra, né? E aí fica uma coisa que ninguém se entende. Pode ser que dê certo, tá? Pode ser que você ainda dê sorte e dê tudo certo, tá? Beleza. Mas existem casos em que a pessoa sai, né? Então, isso é comum, é bem comum, tá bom? Gente, e aí, alguma outra pergunta? Aproveitem, hein? Vocês estão com o homem Eu na tenho mão. uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Sobre as soft skills, assim, como que tu acha que seria o melhor jeito de manter a constância? Porque eu vejo na época que a gente tá vivendo, assim, é muito difícil. Às vezes tu tá num momento diferente do que tu tava imaginando e tu não consegue ter aquelas soft skills que tu imaginava ter, sabe? Então, como manter essa constância? Legal. Sabe o que eu acho bacana de fazer? Eu parei de fazer isso porque aí eu comecei a fazer especialização e tal, e naturalmente eu fui para um caminho onde eu exercito exatamente esses temas. Então, os insights que eu trouxe aqui para conversar com vocês e tal, é muito de coisas que eu tiro de lá também, dos professores que eu me inspiro e tal, eu converso bastante. Mas, de maneira geral, criem na rotina de vocês um tempo para vocês exercitarem isso, né? E mais do que exercitar, a gente pensa às vezes que o exercitar é só fazer uma atividade prática, né? Mas eu posso olhar conteúdos, eu posso tirar ideias de coisas que naturalmente a gente não enxerga. Por exemplo, eu trazer os personagens do filme aqui pensando nas soft skills é uma ideia, né? Porque eu tenho a pessoa, eu tenho um exemplo claro, né, de como a pessoa está exercitando isso, e eu consigo criticar aquilo, né, e eu acho muito legal isso, é uma coisa que eu faço desde sempre. Então, tem uns filmes que eu assisto, assim, eu fico, caramba, achei muito legal a atitude dessa pessoa, assim, quase como um psicólogo, assim. Minha irmã me odeia assistir filme comigo, assim, que ela tem um filme até dela que ela adora, que é o Diabo Veste Prada. Ela ama esse filme, cara. Ela assiste uma vez por mês, pelo menos. E a filha da mãe, ela assiste sempre quando eu tô junto com ela. Ela nunca quando a gente está em espaços separados, ela assiste. É sempre quando tá do meu lado, porque ela sabe que me provoca. E aí, um dia, eu parei, desliguei, assim, quando acabou o filme, falei, Lorena, você já parou para pensar a forma como a Miranda trata os funcionários dela? E como é que e você já olhou que legal isso aqui que a Anne Hathaway faz, não sei o quê? E aí ela olhou e falou assim, Evaldo, eu assisti esse filme 1000 vezes e eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E aí eu falei, nossa, já pensou como o namorado dela ia ser cancelado hoje em dia se ele fosse
tongo desse jeito. E aí a gente começou a conversar, e aí pronto, parou de assistir o filme, entendeu? Porque ela aprendeu, tirou o aprendizado dali. Então, é uma forma de vocês trabalharem, de vocês exercitarem, né? É só um exemplo aí, mas cada um tem um jeito diferente de tirar conhecimento das coisas. Pois é, a minha pergunta era um pouco sobre isso dos conteúdos. Se tu tinha alguma sugestão de leitura ou conteúdos que nos ajudassem a desenvolver soft skills, essas soft skills que tu falou. Massa. Tenho. Uma coisa que eu gosto de assistir demais é TED Talk. Cara, é um negócio de 15 minutinhos ali que você sai quase um especialista no assunto que você quiser. Entendeu? Você consegue assistir 2, 3 ali, você aprende e vê. TED Talk é bom, podcast é bom. O nosso perfil de consumo de conteúdo está mudando bastante, né? A gente está migrando para essas plataformas de streaming. A questão do podcast eu não imaginava, mas ele cresceu bastante entre a nossa geração, né? Pô, bacana isso, sabe? Então, investir nesse tipo de coisa é bem legal, assim. Porque você consegue fazer, principalmente porque você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Eu escuto podcast lavando louça, por exemplo. Negócio. Não sei. Tem gente que me critica, fala que eu não consigo aprender nada. Mas, sei lá, eu considero que eu estou aprendendo. Estou absorvendo de alguma coisa, de alguma forma. Por osmose, sei lá, estou aprendendo. Tem algum podcast específico que tu tá ouvindo mais, Evaldo? Cara, eu sou focado nos de diversidade, né? Eu sei. Mas tenho o Diversa, que eu acho que é o que eu mais gosto, assim. Tem bastante episódio e tal. Eu gosto bastante. Tem um que a galera gosta bastante, que recomenda bastante também. Já me recomendaram várias vezes. Eu não sou a maior consumidora de podcasts, isso não é muito legal, mas enfim. O nome do podcast, se não me engano, é Pontes e Elefantes, e tem uma série que é Reinventando as Organizações, que fala de vários assuntos, assim. E é uma coisa que é um podcast que o pessoal recomenda bastante. Legal. Eu confesso que eu não tinha visto esse ainda, não. Vou dar uma olhadinha depois. Eu tenho uma pergunta. TED Talk bom, tem uns brazuca bem bom, tá? Então não fica só naqueles americanos, não. Aqueles são bons para soft skills, mas vocês querem pegar uns negócios raizão, assim, inspiracional, sabe? Querem montar aquele discurso motivacional mesmo? Vai no brazuca que é bom, cara. Os TED Talks do Brasil são muito bons, cara. A gente não valoriza. É que também traz a realidade um pouco, né? De fora. Mas eu tenho uma pergunta, assim, entre as soft skills, qual que tu acha que é essencial, assim, para entrar na Ambev? O que tu acha que seria essencial? Entre os personagens, qual tu escolheria? Depende, se você fizer um processo seletivo comigo e você vir como Woody, você passou. Sou muito fã do Woody, cara. Não tem como. Não, mas falando sério agora, se quiserem anotar aí, vamos lá. A gente está procurando. Vai chapéu e tudo. A gente está procurando pessoas que tenham vontade de aprender. Então, a Ambev é louca, cara. Ela não liga para o que você está fazendo na faculdade, não, tá? Ela olha para a tua habilidade como ser humano. Por isso que eu estou aqui fazendo uma live com vocês sobre soft skills, sendo formado em engenharia agrônoma. Nunca que outra empresa, na vida, ia contratar um estudante de agronomia para ser estagiário de gente de gestão. E pior ainda, ia efetivar ele como especialista. Nunca, entendeu? Então, é uma empresa que valoriza a essência de vocês, né? O perfil de vocês. Pergunta para a Helena aí. Eu sou uma das pessoas que eles mais procuram para contar os problemas, né? Eu sou o agrônomo mais psicólogo que a galera conhece. Evaldo é confidente. Evaldo, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí a gente compartilha tudo mesmo.
Então, assim, primeiro, né, foquem nas habilidades de vocês que mais brilha o olho de vocês fazendo, aquela coisa que quando você pensa em você fazendo aquilo, você se vê fazendo por 10, 20 anos e com um sorrisão no rosto, né? Segunda coisa, te demonstrem pessoas que gostam de estar aprendendo coisas novas, né? Então, aceitam desafios, vão atrás das coisas, procuram oportunidade. Esse perfil é muito procurado, tá? E a questão do antifrágil também. Se você puder tirar uma vantagem do caos, meu filho, você vai longe, vai longe, vai longe. Eu acho que, se eu posso dar o meu pitaco, assim, Fala aí, fala aí. eu estando na área de gestão, a gente vê muitas pessoas diferentes, assim. E sempre o pessoal que se destaca é aquele pessoal que fica inconformado, o inconformado, sabe? Quando eu vou falar cooperação, os que eu mais gosto de conversar são os inconformados, porque eu sei que se eles pegarem um problema na mão, eles vão até o final para tentar resolver aquilo e ainda vão se incomodar porque os colegas de trabalho não estão tentando resolver aquilo. E eu gosto muito de pessoas inconformadas, assim, eu acho que isso também é uma qualidade, porque aí tu vai topar o desafio, tu vai querer aprender, tu vai querer evoluir como profissional e como pessoa, porque esse lado, assim, pessoal e mais humano, a gente, é uma coisa que é básico, mais do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Então, eu olho muito, muito esse lado, assim, e eu acho que é uma parte muito essencial também. Posso reforçar o que a Helena disse, porque eu estou 6 meses aí trabalhando na operação no CDD. Cara, eu achei exatamente Bala, isso. hein? É exatamente isso. É você estar inconformado e ir atrás das informações. É bem essa característica, assim. Tipo, eu sou estagiário de vendas. A TST saiu de segurança. Fui para o mundo de segurança, ali descobri muitas coisas ali. Foi muito interessante. Eu vi que é uma área que tem muito a ser desenvolvido. E, cara, eu fui muito resiliente, porque é bem bacana, foi um outro mundo, né? Eu cheguei sabendo de nada de segurança ali, praticamente, e descobri diversas coisas. Então, eu acho que é bem isso, né? O perfil, assim, ser resiliente, não resiliente, né? Ser antifrágil, né? E, e a luta, né, cara? Buscar as informações e não desistir, né? Acho que é bem isso que até meu gestor disse para mim, Leon. Falou assim, Leon, você precisa ir além, cara. Você não pode ficar ali só esperando, né? Você tem que ir buscar, procurar as pessoas, ligar, ficar inconformado. Acho que é o sentimento de dono, né? Que a Ambev tem muito forte nisso. Cara, Leon, você matou a pau na tua última frase aí, cara. É o sentimento de dono, né? É uma pessoa que fica inconformada com tudo. Quando eu era estagiário, eu falava que tudo era culpa minha, né? Então, qualquer coisa que acontecesse na área, eu achava que a culpa era minha. É óbvio que você tem que ter um controle emocional, um controle psicológico, mental também, senão você surta, né? A gente precisa falar de segurança psicológica, precisa trabalhar também a mente. Então, eu era um cara que eu fazia muita atividade física, né, tinha uma alimentação regrada, sono regrado, para que também eu tivesse um controle emocional das coisas, né? Lembra que eu falei da questão da calma? Né? Então, a calma proporciona isso pra gente. Então, você precisa. Mas aí você também precisa se sentir culpado pelas coisas. Mas mais que se sentir culpado, né? Sou culpado, vou ficar chorando. Não, eu sou culpado e eu vou resolver. Então, é mais ou menos isso, né? A Helena aí falando para buscar excelência sempre no que faz. É fundamental, né, gente? Fundamental. Turma, e aí? Mais alguém tem alguma dúvida? A Mariana mandou o forms ali, eu mandei um NPS também, que é para a gente responder, que é da Liga dos Estagiários, que a gente consegue saber também se vocês gostaram do bate-papo, o que vocês acharam. Aproveitem, galera, querem fazer perguntas? Acho que não, Evaldo.
Beleza, então, gente, tranquilo, não tem problema nenhum. É que eu vou falar para vocês, cara, façam aquele exercício do papel que eu falei para vocês, escrevam, é um negócio legal, tá? Por mim, se eu tivesse feito isso antes na minha vida, eu tinha aprendido 1000 vezes mais coisas, né? Eu demorei para fazer, fui um bocó, então façam antes, né? Tipo, se preparem, que eu acho que é um negócio que vale muito a pena, tá? E no mais, eu queria agradecer vocês, galera, por participar, por estar aqui, pô, 7 horas da noite, numa quinta-feira, né? Então, legal, bacana a gente estar conversando. Eu adoro esses momentos, eu gosto de falar mesmo, então, sempre que quiserem, me chamem, eu tô à disposição, eu gosto disso, tá? Eu gosto de falar sobre. Então, é isso aí, galera. Brigadão, viu? Certo, então, pessoal, a gente que te agradece, Evaldo, a Equaliza e a Engenharia Química, a gente agradece, acho que hoje a gente aprendeu várias coisas, né, que a gente pode estar aplicando aí num processo seletivo, quem sabe, entrar para a Ambev também. Queria, então, agradecer a tua disponibilidade, né, espero que essa ligação aí continue, né, a Helena... Queria agradecer a Helena também de novo por ter nos conseguido essa tua palestra. E uma boa noite, pessoal. Fiquem bem